Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 22 de junho, celebramos o 12º domingo do tempo comum. Que Deus nos conceda hoje a graça de temer e amar o santo nome de Cristo Jesus. No Evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, vemos Jesus anunciando a sua missão salvífica aos seus discípulos. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, morrer na cruz e redimir nossos pecados. Devemos nós também tomar nossas cruzes, diariamente, para assim ofertarmos a Deus um belo sacrifício de louvor. Se você também deseja aprender a tomar a sua cruz, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode levar o suporte necessário a um coração caído. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje parece que pinta diante da gente um quadro com as palavras de Jesus. No finalzinho do Evangelho de hoje, o Senhor Jesus Cristo faz um convite para a gente, e quase dá para a gente imaginar, com as palavras que ele disse, Jesus estendendo as mãos para a gente e dizendo para a gente: se alguém quer me seguir, se você quer me seguir. Jesus não constrange ninguém, Jesus não oprime ninguém, ele diz: se você quiser me seguir. É um convite que a gente sabe, porque a gente conhece as condições, é um convite bastante exigente, mas é um convite irrecusável. Eu acho que a maioria de nós já caminhou um bom pedaço do caminho da sua vida e já deve ter tentado fazer uma parte desse caminho sozinho, por sua conta. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu estou fazendo, só que a gente já deve ter descoberto também que caminhar sozinho é muito mais difícil. Há dias em que a gente cai, e se a gente não tem ninguém que levante a gente para a gente ficar de pé mais uma vez e prosseguir, a gente corre o risco de ficar prostrado no caminho. Sem alguém que caminhe com a gente. E quando o convite é de Jesus: se você quiser me seguir, esse convite é irrecusável.
A gente não sabe por onde esse caminho vai, porque quando a gente decide seguir Jesus, isso significa que quem vai dar a rota é Ele. Se você quer seguir a Jesus, o segredo, como diz a Bíblia, é aprender a segui-lo, deixar que Ele vá traçando o caminho. A gente não sabe por onde o Senhor quer nos levar, para que a gente um dia chegue onde Ele quer que a gente chegue. Eu tenho certeza que a gente já traçou muitos caminhos que de repente a gente descobriu que não eram os dele. A gente se imaginou em muitos lugares onde a gente acabou não chegando. E a gente já deve ter se perguntado, meu Deus do céu, como é que eu estou nesse momento em que eu estou? Porque a gente também, a gente deve ter passado e vivido coisas, e quem sabe a gente está vivendo agora, que a gente não tinha planejado. Se você quer me seguir, de Jesus, há algumas condições. Primeiro, renuncie a você próprio, para que eu possa ser levado por Jesus, para que eu possa ir adiante com Ele, mesmo quando o caminho não é bem aquele que eu tinha imaginado. O Senhor me pede que ao longo do caminho eu vá deixando para trás a mim mesmo. É engraçado porque Jesus não disse, se você quer me seguir, renuncie a essa coisa ou àquela coisa. Porque a gente poderia ter a impressão de que se a gente abre mão de alguma coisa, pronto. Jesus não disse, se você quer me seguir, renuncie ao dinheiro, porque alguém poderia pensar, eu não tenho mesmo, então lá vou eu, né? Renuncie a essa coisa ou aquela. Quando Jesus pede que a gente abra mão de algo, Ele pede que a gente abra mão da gente. Até o último dia vai ter coisas para a gente abrir mão aqui dentro. Quando Jesus pede que a gente abra mão de algo, não é que a gente não possa ter isso ou aquilo, mas é porque há momentos em que a gente deve dar outros passos, a gente deve ir mais longe, e a gente só vai conseguir se a gente entender que tem que abrir mão da gente. E mesmo que você tenha coisas, e mesmo que Deus ponha nas suas mãos muitas coisas, também aquelas que você tinha planejado e sonhado, ainda nesses lugares é preciso que a gente abra mão da gente. Eu e você, às vezes, somos o maior obstáculo para o nosso próprio caminho. Eu e você, às vezes, somos o grande fardo que aos pouquinhos vai cansando a gente no caminho. Não adianta a gente brigar com a gente, não adianta a gente ficar com raiva da gente, não adianta a gente achar que tem que virar do avesso, quando na verdade o que o Senhor pede é que a gente abra mão da gente. Eu não vou ser o centro nessa história, Ele vai ser o centro. Eu não vou ter a última palavra nessa história, eu vou dar mais ouvidos, vou falar menos. Eu não vou prevalecer nessa história. Eu acho que dessa vez, para que Deus ganhe, eu vou ter que perder, eu vou ter que perdoar, eu vou ter que me calar. Isso é abrir mão de si mesmo, e isso a gente vai ter que fazer até o último dia. Quem quiser vir comigo, diz Jesus, renuncie a si mesmo. Há encruzilhadas na vida da gente, irmãos, nas quais a gente só avança com Jesus se a gente deixar a gente para trás. E não tem outro jeito. Se a gente quiser carregar junto com a gente as nossas manias, os nossos projetos pessoais, a nossa vontade de estar no controle de tudo,
a gente se perde de Jesus. Para que eu dê passos adiante com Ele, há encruzilhadas na minha vida em que eu vou ter que decidir deixar para trás a mim mesmo, para viver com Ele alguma coisa diferente, que não é o caminho que eu tinha traçado, que não é o caminho que eu achava que tinha que ser, mas que é o caminho mais seguro, porque é o que eu vou fazer junto com Ele. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Eu hoje de manhã estava pensando, meu Deus, esse negócio deve ter soado tão estranho no ouvido de quem ouviu Jesus falar esse negócio. Porque hoje, quando a gente lê isso na Bíblia, ou a gente ouve na missa, a cruz para a gente é a cruz de Jesus, é um negócio bonito. Mas quando Jesus disse essa palavra, tome sua cruz a cada dia, rapaz, cruz era um negócio que deixava as pessoas apavoradas. Cruz era o pior tipo de castigo que se podia dar a alguém. As pessoas fugiam da cruz, e quando havia pessoas crucificadas nos caminhos, e muitas vezes havia, as pessoas viravam o rosto, porque era algo tão horrível de se ver. E de repente Jesus diz para aqueles galileus, se vocês querem caminhar comigo, tomem a cruz cada dia. Eles devem ter ficado apavorados. O quê? Mas a gente foge da cruz. Deus me livre, a gente tem medo da cruz. E Jesus, de repente, diz para a gente que se a gente quer caminhar com Ele, a cruz faz parte do caminho. A cruz de cada dia. Irmãos, se a gente foge, se a gente tem medo de sofrer, se a gente tem medo de se gastar um pouquinho, se a gente tem medo de arriscar e talvez até ter que abrir mão de coisas que para nós eram tão valiosas, a gente não consegue caminhar com Jesus. Sabe, o medo do sofrimento faz a gente correr da cruz e faz a gente se esconder em coisas que não são nada legais. Por medo de sofrer, por medo de rejeição, por medo de se sentir sozinho, porque quando a gente tem que dar passos decididos, às vezes a gente acaba se sentindo só, a gente acaba se refugiando em tantas coisas que nos afastam de Deus. Tome sua cruz, ao invés de fugir do sofrimento, negá-lo, tentar encontrar um atalho que não passe por ele, lembre que a cruz é parte do seu caminho, e ao invés de brigar com ela, ao invés de se debater nela, tome a sua cruz. Faz parte do meu chamado hoje, sofrer por essas pessoas que eu amo, pois então vamos lá. Faz parte do meu chamado hoje, carregar alguma coisa que alguém me traz e que é difícil ouvir, mas é preciso ter paciência. Vamos lá, abrace a cruz. A gente sabe que abraçar a cruz e ajeitá-la nos ombros faz com que ela pese menos e machuque menos. A gente não pode também transformar a nossa cruz em arma para machucar os outros. É outra possibilidade, né? Alguma coisa me fere, eu estou sofrido, eu estou me sentindo debaixo do peso da cruz, e então pronto, eu uso isso para agredir, para acusar, para ferir. Eu vou usando a minha cruz como uma arma e vou machucando os outros com ela. Uma cruz abraçada, compreendida como um pedaço do caminho da gente, a gente leva melhor. E sabem, irmãos, quem segue Jesus vai abraçar a cruz de cada dia, sabendo que não tem outro jeito. Quem ama tem cruz. As pessoas que você ama, elas vão fazer você sofrer, não tem outro jeito. Porque você vai ter que
se gastar por elas, porque talvez você vai ter que ter paciência com o ritmo delas, porque talvez elas não vão corresponder na mesma medida que você imaginava, mas faz parte do amor à cruz. Pois então, ajeita ela no ombro, vamos em frente. E Jesus disse: tome a sua cruz de cada dia. Portanto, nunca esqueça que a cruz do dia de hoje você suporta. Se você somar a cruz do dia de hoje a de amanhã, você já não dá mais conta. A gente tem mania de tentar pegar com antecedência a cruz de amanhã. É a nossa ansiedade. A ansiedade não é outra coisa senão correr para a cruz de amanhã. Calma. Carrega a de hoje. Suporta a de hoje. Ora com a tua cruz de hoje. Se é uma cruz que foi talhada pelo amor, suporta. Acredita que ela não vai ser em vão, mas não adianta querer antecipar a cruz de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado. E também não adianta carregar a cruz de hoje arrastando ainda a de ontem. A de ontem, põe nas mãos do Senhor. A palavra que feriu ontem, deixa nas mãos dele. As coisas que te cansaram ontem, deixa aos pés dele. A cruz de ontem já foi carregada. Não guarda ela aí. Põe aos pés de Jesus. Tome sua cruz cada dia e me siga, diz o Senhor. Irmãos, a gente não precisa correr atrás de cruzes, porque elas já estão prontas e já estão lá, ó. Eu tenho certeza que quando você chegar em casa hoje, já tem uma lá esperando você. E aí você vai dizer: ah, tem, é meu marido, uma cruz gorda, com a pança de chope. Não, peraí, calma, né? Não é bem isso, né? Porque a sua tarefa não é carregar pessoas nas costas, mas talvez o seu relacionamento com essa pessoa, ok. Talvez a necessidade de você tentar, da sua parte, tornar esse relacionamento um pouco menos agressivo, complicado, ok. Talvez a necessidade de você entender, depois de muito tempo, que essa pessoa é essa pessoa. E não adianta você fantasiar outra e achar que ele tem que caber nisso, porque não vai ser assim. Isso pode ser uma cruz, ok. Mas a cruz está lá. Ontem estava celebrando o casamento de um casalzinho aqui, todo animado. Vão para casa, já tem lá a cruz esperando. Não tem jeito, está lá. Amanhã, quando você for para o trabalho, quando você pegar o ônibus, né? Vai lá e quando você abrir a porta lá da sua sala, a cruz está lá. Não é para você virar de costas e voltar, viu? É para que você entre e abrace. Senhor, vou viver da melhor maneira que eu puder. Aliás, eu vou ajeitar nos ombros e vou te seguir. O Senhor não quer que eu ande com essa cruz nos ombros, perdido por aí. O Senhor tem para mim um caminho. Irmãos, cruz não é uma coisa que a gente fica arrastando sem saber para onde ir. Jesus disse que cruz é parte do caminho de quem segue a Ele. Pois então, Senhor, me aponta o caminho. Eu tenho uma cruz nos ombros e o Senhor tem um caminho para mim. Me mostra como eu devo te seguir. E não esqueça que às vezes é na cruz que a gente tem o nosso maior encontro com Ele. A Bíblia diz que quando Jesus estava subindo o Calvário, levando a cruz, Jesus estava exausto e ele precisou de ajuda. Então tinha um homem voltando para a casa do trabalho, pegaram ele e obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus. A gente sabe que o nome dele era Simão Cirineu. Lá na frente na Bíblia, a gente ouve que
a família de Simão Cirineu, os filhos dele, faziam parte da igreja. A Bíblia não conta, mas a gente pode ter certeza de que levar aquela cruz junto com Jesus marcou o coração de Simão para sempre. E ele ensinou aos filhos dele: eu carreguei a cruz de um homem que vocês não fazem ideia. Eu fiquei debaixo da cruz com alguém. Aquele filme A Paixão de Cristo mostra um pouquinho isso, né? Simão chateado. Gente, cruz era uma vergonha. Carregar uma cruz para um homem de bem. Simão era um trabalhador, era um homem de bem. Era uma vergonha. Mas no filme se mostra lá ele olhando de vez em quando para Jesus. E quando eles chegam no Calvário e jogam a cruz para Jesus ser crucificado, Simão não quer largar mais a cruz. Porque aquela cruz foi o lugar onde ele encontrou o olhar de Jesus. Nunca esqueça de buscar o olhar de Jesus quando você estiver debaixo do peso da cruz. O olhar dos outros, quem aprova, quem reprova, quem tem compaixão, quem pensa que é merecido, nada disso importa. Quando você estiver carregando a sua cruz, procure o olhar de Jesus. Quando você estiver carregando a cruz do perdão na sua casa, para a sua família recomeçar, olha e busca o olhar de Jesus. Quando você estiver suportando uma injustiça no seu ambiente de trabalho, procura o olhar de Jesus. O olhar dele é o que importa. E você vai ver que no olhar dele, ele sempre vai te encorajar. Prossegue. Teu caminho comigo está passando por aqui, mas ele vai mais longe. Vamos juntos. Continua. O salmo que a gente rezou hoje termina com uma frase que eu acho que valia a pena a gente lembrar. E quem sabe hoje a gente podia guardar essa frase no coração e ao longo dessa semana, quando o caminho for difícil, quando a cruz precisar ser ajeitada, a gente podia lembrar dessa frase: a minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Irmãos, a alma da gente tem que estar agarrada no Senhor. De vez em quando eu vejo crianças no colo da mãe, às vezes quando a mãe quer passar a criança para o colo de outra pessoa, a criança não quer ir, a criança pega da mãe o que ela está vendo. Se for o cabelo, é o cabelo. Se for o pescoço, é o pescoço. A mãozinha ali segurando, agarrada na mãe, para não ir para o colo de mais ninguém. A nossa alma tem que estar assim, em Jesus. Minha alma se agarra em vós. No que a sua alma tem se agarrado ultimamente? Passado? Mágoas? Caminhos que não deram certo? Sua alma está agarrada a quê? A alguém que pode decepcionar. Agarra a sua alma em Jesus. Veja, a alma da gente não deve estar agarrada à cruz também não, viu? Deve estar agarrada a Jesus que nos vem na cruz. Mas não se agarre ao seu sofrimento, se agarre a Jesus. Ele vem a você junto com essa cruz, se agarra a Ele. Minha alma se agarra em vós, com poder a vossa mão me sustenta. Quantas vezes a gente precisa levantar quando a gente faz um caminho e cai? Pois Jesus está lá para nos sustentar de pé e se a gente cair, nos colocar de pé de novo. Prossegue, o caminho não terminou, vamos em frente. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Jesus termina o evangelho dizendo: se você quiser salvar a sua vida, você vai acabar perdendo ela. Há pessoas que querem tanto controlar tudo. Há pessoas que por medo de sofrer,
pensam tanto em si mesmas, não abrem mão de si mesmas, não renunciam a si mesmas, que a gente corre o risco, querendo controlar tanto tudo, com tanto medo de sofrer, de ser rejeitado, a gente corre o risco de deixar a vida escapulir pelos dedos. A gente se encolhe, a gente se fecha. Um cristão é alguém que está caminhando com Jesus por um caminho que ele vai abrindo, mas que para a gente é sempre uma surpresa. Arrisque, acredite, vá em frente. Se você quiser salvar a sua vida, você vai acabar perdendo. Se você quiser controlar tudo demais, se você quiser que o tempo inteiro seja tudo do jeitinho que você imaginou, se você tiver medo de que alguma coisa dê errado, de que você sofra, você vai ficar amuado diante da vida. Essa semana eu estava conversando, uma pessoa falando, isso acontece na casa de todo mundo, né? Falando das louças, vê se acontece na sua casa, as louças do casamento da vovó. Vovó nunca usou a louça está lá até hoje. Ela dizia assim, vou usar no momento especial, chegou nunca, né? Vovó morreu, foi para o céu, agora você vai estar lá, tira as louças do armário para ver se usa, senão daqui a pouco, né, vai virar artefato arqueológico, né? Então, pois às vezes a gente tem tanto medo de quebrar, não usa. Tem gente que tem medo de viver, não vive. Se você quiser salvar a sua vida, você segurá-la na mão, você vai acabar deixando ela escapulir, você vai perder. Se você gastar a sua vida por mim, se você arriscar, mesmo que você sofra por mim, se você se cansar e se doar, você vai ver que você vai encontrar um motivo para viver. Você vai salvar a sua vida. Irmãos, o que salva a vida da gente é ter um motivo para vivê-la. Muita gente conhece a história de um médico, psiquiatra judeu, que durante a Segunda Guerra Mundial foi prisioneiro num campo de concentração. Quando ele foi tirado do campo de concentração, ele pesava 25 quilos. Um homem de 1,80 m e poucos. E esse médico sobreviveu e viu muita gente que foi colocada no campo de concentração com ele morrer. E ele começou a olhar para aquilo e tentar entender por que algumas pessoas morrem e por que algumas pessoas não morrem. O nome dele era Viktor Frankl. Por que tem gente aqui que morre e gente que não morre? E ele descobriu uma coisa: as pessoas que encontravam um sentido para viver, elas lutavam para viver, viviam, mesmo sofrendo, como ele. Ele imaginou, eu vou sair daqui, eu vou encontrar minha família, eu vou sair daqui, eu vou fazer um doutorado, eu vou sair daqui, sobreviveu. Pessoas que não tinham mais um sentido para a vida, entraram no campo de concentração e pensaram, minha família deve ter morrido, eu não vou durar nisso daqui, o que adianta ficar aumentando, esticando esse sofrimento? Logo entregavam os pontos e morriam. E ele percebeu que quando a gente tem um sentido para a vida da gente, a gente encontra forças para enfrentar as coisas. E a gente vai. Mesmo quando dói, mesmo quando machuca, mesmo quando parece que não há nada pronto, quando a gente abre mão de um sentido para a vida da gente, a gente morre. Quando Jesus diz, se você der a sua vida por mim, você vai salvá-la. Ele está dizendo para a gente, se você acreditar que vale a pena amar junto comigo, caminhar junto comigo, se entregar junto comigo, você vai salvar a sua vida. Você vai encontrar um motivo para viver. E isso vai manter você de pé. Quem sabe hoje, irmãos, Jesus não quer ser para a gente esse motivo. E não quer ajudar a gente a encontrar a alegria de viver e forças para viver de novo. Todo mundo precisa disso. E a gente tem esse motivo nele. Ele nos leva por um caminho onde
No caminho a gente vai se gastando, no caminho a gente tem que deixar um pouco da gente para trás, mas esse caminho vale muito a pena. Quanto mais a gente se gasta, quanto mais a gente se dá, mais vida a gente encontra aqui dentro. Vale a pena, não é em vão. Deus está fazendo algo em mim, Deus está fazendo algo através de mim. Não esqueça disso. Quando você voltar para casa hoje, encontrar lá a sua cruz, ajeita ela no ombro, não transforme a sua cruz em arma, não machuque porque você está machucado. Olhe para Jesus. Você pode ter o maior encontro da sua vida com Jesus debaixo do peso dessa cruz que você está carregando hoje. Você pode conhecer dele coisas que você nunca descobriu debaixo dessa cruz que você está hoje. Se você tirar os olhos de todo o resto e voltar os olhos para ele. Na profecia de Zacarias que a gente ouviu hoje, o Senhor disse por meio da boca do profeta: eu darei a esse povo um espírito de graça e de clamor e de súplica, e eles olharão para mim. Quem sabe hoje Jesus não trouxe você aqui para isso, para colocar no seu coração um espírito de graça e de súplica, um espírito, um fôlego novo, com o qual você vai experimentar o cuidado dele, a graça dele, e vai clamar a ele com toda a confiança e olhar para ele. Tira os olhos do resto. O resto está passando no seu caminho. Jesus está à frente. Jesus é quem você está seguindo. E debaixo da cruz, se você olhar para ele, você vai encontrar forças para ir até o fim. Que o Senhor Jesus Cristo, caminho da nossa vida, vida da nossa alma, verdade que não engana, que ele possa hoje nos ter nas mãos. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Que seja uma verdade na nossa vida, dia a dia, essa oração. A minha alma não está agarrada ao que passou, minha alma não está agarrada ao caminho que eu planejei e que virou um descaminho, terminou. Minha alma está agarrada a Jesus, e com ele, por causa dele, eu sou capaz de prosseguir. A mão dele está me sustentando dia a dia, para que eu não desista de caminhar. Que seja a verdade da nossa vida, esses dias, essa palavra de Deus.